Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de debates da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, o Justa Questão. É o nosso programa dinâmico que tenta trazer esses temas polêmicos da nossa que estão na ordem do dia, para que haja reflexão, um debate plural e que todos possam formar a sua opinião com um pouco mais de conteúdo e de convicção. No dia de hoje, vamos falar sobre a uberização, né? Eu brinquei lá no título, a volta dos que não foram, porque é um tema que parece resolvido, mas ele está longe de ser resolvido. Recentemente, tivemos uma decisão de um colega nosso, um juiz da Vara do Trabalho de São Paulo, e ele deu uma decisão dura, né, pautada numa ação civil pública do MPT, condenando a Uber a registrar os contratos de trabalho dos motoristas e também a pagar uma indenização por dano moral coletivo de R$ 1 bilhão. Essa decisão ganhou a mídia brasileira, né? Foi alvo de intensos debates por jornalistas, pessoas que não são do meio e também por juristas. E, pegando esse gancho, né, conseguimos aqui encaixar certinho o nosso programa sobre esse tema polêmico, né, que acende todo o Brasil. E para debater sobre esse assunto, temos aqui a honra da presença do ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Breno Medeiros. O ministro ele é presidente da 5ª turma do TST e também integra a seção de dissídios individuais 1, é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, doutor em Direito. Ele também tem graduação em Engenharia de Qualidade e MBA pela USP, ou seja, um currículo vastíssimo. Muita honra e muita satisfação de tê-lo conosco, ministro. E junto ao ministro também temos a desembargadora Rosana Stalin, nossa conhecida, uma colega, né, muito respeitada aqui no tribunal. A Rosana, ela preside a 5ª turma aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Também é uma juíza muito sensível, ela é poetisa, ela também gosta de entrar no meio das artes, né? Então a Rosana vai participar aqui do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, desembargadora Rosana, aqui no programa da Escola Judicial. E também teremos a presença plural, né? Temos um ministro, uma desembargadora e também um procurador do trabalho. Há pouco tempo atrás, era o procurador-chefe. Se eu não me engano, agora você é o vice, né? Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, junto com a gestão do meu amigo, meu irmão Fábio Goulart Vilela, que é o João Batista Berthier. Berthier também é meu colega, ele é professor lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor da PUC do Rio de Janeiro também, mestre e doutor em Direito, e é um professor, já um habitué aqui do nosso programa de debate, sempre com colocações muito inteligentes, muito equilibrado, né? Uma honra nossa aqui tê-lo conosco mais uma vez, Berthier. E para finalizar, temos a presença de um advogado, né? O doutor Ricardo Calcini. O professor Ricardo Calcini tem ganhado grande notoriedade atualmente, ele é muito ativo, né, Ricardo? Ele publica muitos livros, ele participa da editora Mizuno, né? Coordenador trabalhista da editora Mizuno, ele coordena diversos projetos acadêmicos pelo Brasil afora, ele tem uma atuação muito presente como advogado junto ao TST, ele é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e professor visitante de várias instituições de ensino, IBMEC, USP, INSPER, Escola Superior da Advocacia. Então, o Ricardo ele vai poder nos passar essa visão do advogado, né? Como ele tem visto essa polêmica muito acesa em torno dos trabalhos em plataforma eletrônica dentro do nosso país. Então, sem maiores delongas, vamos seguindo a nossa ordem de disposição, passarei a palavra ao ministro Breno, mais uma vez agradecendo a sua ilustre participação aqui, a sua gentileza de participar do nosso programa de debate, ministro. Tem a palavra. Olá, boa tarde, quase noite. Eu estou aqui no boa tarde porque eu estou em Cuiabá, né, justificando já, porque não vou ficar até o final dos debates, mas agradecendo aí o TRT, a Escola Judicial, TRT1, sempre trazendo vários aspectos, vários temas interessantes, e esse me parece que o mais pululante do momento, né, sobre a Uber. Então, quero agradecer o doutor Fábio Gomes, aqui para cumprimentar a doutora Rosana, doutor João Berthier, o meu amigo, o doutor Ricardo Calcini, né? Eu sei que eu abandonarei ao final aqui da minha fala, mas eu sei que os debates serão muito bons e trarão muitos frutos, principalmente, né, para os magistrados que estão aí um pouco perdidos, às vezes, sobre essas decisões que existem com relação à Uber. Muito bem, eu vou fazer vou colocar uma apresentação aqui para os senhores,
Vamos ver se eu consigo. Vocês conseguem ver aí? Sim? Então, vamos lá. A minha colocação aqui, nós começamos, então, a falar sobre a subordinação trabalhista na era digital, o caso Uber. Começo com uma frase, né, que é de um grande pensador moderno, né, que ele estabelece que talvez no século XXI as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora as pessoas, mas contra uma elite econômica que já não precisa delas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente com essa Revolução 4.0, o que isso significa. Começando, então, nós temos que passar para entender um pouquinho essa questão do Uber pela quarta revolução industrial. Klaus Schwab, ele veio a trazer essa ideia do que seria a quarta revolução industrial. Para a gente ter uma ideia, aí a primeira revolução industrial começou lá em 1800, nós temos aí uma ideia da máquina a vapor, né, como impulsionando a revolução industrial, começam os empreendimentos fabris, a gente sai da Idade Média, né, depois a gente tem, ao final aí de 1800, né, já a segunda revolução industrial, que a gente verifica que muda a matriz energética, aquela máquina a vapor, ela passa para o combustível fóssil e para a eletricidade. Então, segunda revolução industrial, a gente tem essas duas ideias, são ideias de mudança de matriz energética, né? E aí a gente tem a terceira revolução industrial lá pela década de 1960, e essa terceira revolução industrial é a revolução digital, é a revolução das máquinas com os homens. Então, a gente tem, imaginando a primeira, segunda, terceira revoluções industriais, a gente tem uma relação homem-homem, homem-máquina na última revolução. Eu cito aqui que a gente, eu gosto de falar sempre, dar esse exemplo, né? Nós que são um pouco mais antigos aqui, podemos dar um exemplo da máquina fotográfica, né? Que a gente tem a primeira revolução, a segunda revolução, mas a gente tem aquela ideia daquelas máquinas antigas, né? Que você tirava, mexia você mesmo a máquina, colocava um filmezinho, e aí de 12, 24, 36 poses, colocava o filme, tirava a fotografia, muitas das fotografias ficavam ruins, né? Cortava o pé, cortava a cabeça, ficava escuro, esquecia de abrir a parte da frente da máquina. Tudo isso daí a gente, então, não tinha esse conhecimento de como ficaria. A gente tirava aquelas fotografias, ao final rebobinava, entregava no laboratório, o laboratório revelava e a gente escolhia aquelas fotos que ficavam melhores. Vamos dizer, essa é uma parte analógica, né? Primeira e segunda revolução industrial. Então, a gente tem nessa parte a parte analógica. Depois veio a parte digital, né? Que é uma relação em que você já tinha aquela câmera digital que era bem melhor, você conseguia ver no visor, né, o que você estava tirando fotografia, você já tinha um chip em que você estabelecia tinha uma quantidade maior de fotos, né, mas você tinha uma relação entre a máquina e você de uma forma o homem, uma comunicação sempre se dava entre o homem e a máquina. Então, você tirava aquelas fotografias, pegava aquele chip, inseria no seu computador, na hora que você inseria no computador, você verificava as fotos que você gostava, não separava, colocava dentro de uma pasta, e aí você poderia até imprimir essas fotos. Então, havia essa relação homem-máquina. Qual que é a diferença da quarta revolução industrial? Então, ela tem uma conectividade muito maior, né? Então, identifica os seus erros, e ela tem uma coisa da comunicação máquina-máquina. Então, você vê, hoje, quando você pega o seu celular, você tira uma fotografia, na hora que você tira a foto, se você deixar habilitado, ele já vai para o seu computador, ele já vai para o seu tablet, né? E você não depende mais da relação de uma pessoa intermediando esse tipo de relação.
Então, a gente verifica que os homens, o ser humano começa a ser colocado de lado na quarta revolução industrial. Não há mais a necessidade dele. Então, ela pode ser aqui dividida em 3 categorias. Nós temos a categoria física, que são os veículos autônomos. Nós vamos ver no final, aqui eu tenho um videozinho que eu vou passar para os senhores, falando sobre esse veículo autônomo que já está acontecendo hoje no país. A gente já vai ver, temos notícias aí, ultimamente, lá da Califórnia, de São Francisco, que táxis já estão operando como veículos autônomos. Tem a categoria digital, internet das coisas, que é essa que a gente vê, é uma interação entre pessoas e coisas, mas essas plataformas, esses dispositivos que estão conectados. Então, é uma comunicação máquina a máquina. E aí a gente chega no nosso tema, que é exatamente a Uber. O que nós temos aqui no Uber? Nós temos um celular, nós temos um app que se comunica com uma outra máquina, que é o algoritmo, que vai se comunicar com um outro computador, um outro celular, que é o do motorista. Então, você não tem aí nenhuma, a não ser o consumidor e o prestador de serviços, nenhuma intervenção humana. Então, você abre o teu app, diz o local que você quer ir, vê qual que é o valor da tarifa, esse app encontra um motorista, e esse motorista, ao final e ao cabo, ele aceita se ele quiser e vem para efetuar aquela viagem desejada pelo consumidor. O que os senhores imaginam que seria isso no passado? Vamos à máquina analógica. O que seria isso no passado? Exatamente o que a gente sabia era o radiotáxi. Os mais antigos pegavam o telefone fixo, aquele de discar, ligava para uma central de radiotáxi. A central de radiotáxi, ela pegava e entrava em contato com um táxi mais próximo da localidade em que a pessoa estivesse, via rádio, entrava em contato com ele, falava, olha, tem uma corrida para tal local. Você aceita? Você quer ir ou não? A pessoa falava, não, eu quero. Então, o táxi se dirigia até a sua casa, até o local onde o seu trabalho, onde você estava, e aí sim você ingressava e começava a corrida. Me parece aqui que nós temos exatamente o sistema Uber, mas um sistema Uber antigo, um sistema Uber analógico, em que você tinha essa relação. Veja aí, já dou a primeira dica aí para os senhores, que nunca o TST reconheceu o vínculo empregatício entre o taxista e a empresa de radiotáxi. Exatamente porque cada um tinha sua independência, sua finalidade diferente e tinha valores que recebiam, que depois uma porcentagem era entregue para a empresa de radiotáxi. Ainda só para fechar aqui, com relação à quarta revolução industrial, nós temos a categoria biológica, que nós vamos ver muito aí no futuro, todas essas questões éticas que você vai poder optar, por determinada característica física, das pessoas. Então, são questões que o direito ainda vai discutir, que não cabe aqui, nesse momento, a gente falar sobre isso, mas é algo muito instigante, Até o Elon Musk colocou aqui que tem aquela ideia do chip a ser instalado no cérebro das pessoas para que aumente a capacidade, Talvez aí nós teremos a primeira distinção dentro da humanidade, que teremos os humanos e os super-humanos, quando acontecer uma situação dessa. Passando aqui, qual que é a consequência da quarta revolução industrial? Certo? Uma consequência nefasta, da quarta revolução industrial, e que é importante ser colocado. É um trabalho redundante, É aquela coisa que a pessoa fazia, é o atendente do radiotáxi, que não é mais necessário, porque a inteligência artificial faz essa função. Então, é uma função que se torna
dispensável, e a ausência dela não interfere na produção. Ela foi inteiramente substituída por outro modelo de atividade. A gente vai ver o operador de telex, ou antigamente aqueles que faziam chamada à distância no telefone, né? Às vezes você tinha um telefone público, ligava para uma telefonista, né? Antigamente tinha isso. Então, são transformações que são decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Então, essas tarefas vão sendo absorvidas, mas elas já vinham sendo absorvidas há muito tempo atrás, né? A gente vai ver lá da primeira Revolução Industrial, né? Aliás, da segunda Revolução Industrial, os cavalos foram substituídos pelos carros, né? O cocheiro, né, e o cuidador de cavalos deram lugar aos motoristas e mecânicos de automóveis, né? Então, segundo a Evolução Industrial, a gente vai ver que entra a eletricidade. Então, existiam as lâmpadas a óleo, aquelas pessoas que iam lá, acendiam de noite e depois apagavam de manhã, não há mais necessidade. Esses acendedores se tornaram redundantes, né? E o mercado de trabalho passou a demandar aí sim uma outra profissão, que seria de eletricista. Qual que é a discussão que se tem aqui, assim? É que muitos trabalhadores estão sendo abduzidos hoje de suas profissões pelo avanço da tecnologia. E a gente vai ver aqui, eu falo às vezes aqui, há 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, uma das categorias mais pujantes e mais fortes que existiam dentro do país e no mundo era dos bancários, né? E a tendência hoje é de extinção da categoria dos bancários. A gente está vendo essa realidade. A minha filha mesmo, que tem 21 anos, quando ela foi trabalhar de estagiária na FUNCEF, né, na Fundação da Caixa Econômica, ela chegou lá e tinha que abrir uma conta na Caixa Econômica Federal. E ela teve que ir até lá. Ela falou assim, mas por que eu preciso ir até lá? Qual o sentido de eu ir até lá se eu posso entrar em vários outros bancos digitais e fazer pelo próprio web a minha conta em 3 minutos? Então, essa nova geração, que eu chamo a geração Z, principalmente, as que está entrando no mercado do trabalho, ela já não aceita mais esse tipo de atividade, né? Então, é importante nós termos isso, essa ideia de que essas coisas têm que se adaptar. E para adaptar, né, esses que estão saindo do mercado do trabalho, há necessidade aí de uma política pública, né, de aprendizagem e treinamento. Essa política pública será exercida pelo Estado ou será demandada pelo Estado, determinada pelo Estado para as empresas através da função social da empresa? Ainda não sabemos, mas esperamos aqui que seja cada vez mais rápido isso e que o Estado fique alerta a esse tipo de situação. Nós temos aqui o ponto de vista que eu coloco acerca do modelo Uber, e aí é um modelo de negócios, né? Eu fiz fui analisar a pesquisa feita pelo CEBRAP, né, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né, da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, né, que fala sobre a mobilidade urbana e logística de entregas, um panorama sobre o trabalho de motoristas e entregadores com aplicativos. Que é um pouco maior do que o Uber até, envolve iFood. Essa pesquisa ela foi apresentada, se eu não me engano, no início desse ano, né? Eu dei uma palestra junto com a apresentação dessa pesquisa no IDP em Brasília, né? Mas os dados que eu consigo retirar, que são importantes, né? Características ocupacionais atuais, né? O que acontece hoje com o motorista, né? A exclusividade ou não do trabalho com plataformas. Então, é a única atividade remunerada, 63%, e exerce junto com outros trabalhos 37% dos motoristas. Quer continuar trabalhando com a plataforma, mais 60% dos motoristas querem continuar trabalhando com a plataforma. Busca por outras atividades remuneradas versus o tipo de engajamento cotidiano. Cerca de 60% dos motoristas não estão procurando outro trabalho. Isso quer dizer, trabalho para eles é o trabalho que existe na Uber ou em aplicativos. Jornada de viagem dos motoristas. A média de dias trabalhados é de 4,2 dias. Veja,
Olha como é que desmistifica uma relação que que se imaginava que eles trabalhavam 7 dias por semana. Né? A média do trabalho por semana é de 4,2 dias. E a variação do rendimento líquido do trabalho com aplicativos, jornada de 20 horas, de 926 a 1.774, e uma jornada de 40 horas, de 2.925 a 4.756. O que significa isso? Nós vamos ver sobre viabilidade do modelo de negócios. Esse eu acho que é o principal, a principal análise que deve se fazer dentro do modelo, dentro do nosso país. Qual a viabilidade do modelo de negócios da Uber? Então, eu julguei já alguns casos da Uber e todos eles falavam que a Uber recebe de 75 que o empregado recebe, melhor, o motorista recebe de 75 a 80% do valor que é cobrado do consumidor, do passageiro. Veja, 75 a 80%. Então, vamos pegar o pior cenário que seria, né, que seria de 75% do ganho para o motorista com vínculo de emprego. O ganho mensal do motorista hoje, 75%, uma jornada mensal de 40 horas, então 4.756, é o que está ali na pesquisa. Então, o valor mensal bruto para esse motorista, certo? Então, quanto que receberia toda a plataforma com relação a ele é 6.341. A gente vai pegar o valor do motorista e mais o valor que fica com a Uber, vamos dizer, o custo. Mas aí nós temos que analisar uma outra coisa, então 6.341. E qual que é o custo da Uber se tivesse vínculo de emprego? Segundo aqui a fonte do Senado Federal, né, que tem outras aumentando até a 60%, mas vou pegar por uma média a do Senado Federal, que diz que o custo do vínculo de emprego é 53,80% do valor pago. Então, se eu pago 4.756 para um motorista, eu tenho que aplicar 53,8%. Aí tem todos, né? São impostos, INSS, a gente tem aí 13º, férias e todos os direitos, né? Sistema S, todas as coisas que incidem aí nos custos do vínculo de emprego. O salário do motorista com vínculo, então, seria 4.756 mais esse 53,80%. O valor com o vínculo daria 7.314,73. Mas como que pode ser 7.314,73 se o valor total pago pelo cliente é 6.341? Então, nós temos um déficit aí de 973,40. Dá para ver melhor aqui, certo? Nessa tabela, a receita total para 40 horas de tudo, do Uber, tudo que se recebe para aquele motorista, né, seria de 6.340 e teríamos aí um déficit de 973,40. Mas aí a gente vai pensar, não, o que nós temos que fazer? A gente não tem que pensar dessa forma, a gente tem que equilibrar o quanto que recebe, quanto que a parcela que seria para a empresa, o ganho da Uber, né, para que ela se viabilize também como empresa, e quanto que seriam os encargos trabalhistas, depois a gente retira tudo e temos que achar, então, o salário do motorista. Se a gente fizer, então, essa conta ao contrário, a gente vai chegar no ganho do motorista em 2.197,27 para uma jornada de 40 horas. Isso quer dizer menos do que 50% do que ele recebe hoje para a mesma jornada. Veja, volta àquela pesquisa, 60% das pessoas têm interesse, gostam, estão satisfeitas com o sistema que tem hoje. E nós vamos olhar a mesma questão da mesma pesquisa, né? Aqui, no caso do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, pesquisa de 2023, a estimativa de gastos mensais na proporção dos motoristas que disseram ter gastos com cada item. E aí,
todos os valores. A estimativa da 2.491. Como é que nós vamos pagar 2.100 para o motorista? Não fecham as contas, nem de um lado e nem do outro. Eu penso aqui que nós temos, então, antes de entrar no entendimento do STF, de pensar, nós queremos o modelo Uber ou nós não queremos o modelo Uber? O modelo Uber é importante ou não é importante? Porque dizer, não, você vai ter que cumprir a legislação trabalhista. É ótimo a gente falar se a gente não enxergar o artigo 20, lá da Lei de Normas do Direito Brasileiro, que diz que todas as decisões que são feitas, tanto administrativas quanto pela Justiça, devem levar em consideração as consequências das suas decisões. Se nós dermos o vínculo empregatício, sem dúvida alguma, o modelo não se sustenta dentro da realidade brasileira, porque ele vai ser, de qualquer forma, ou um valor vai ser muito pequeno para o motorista e ele não vai conseguir pagar nem as suas despesas com o veículo, ou um valor vai ser muito pequeno ou será deficitário para a própria empresa, o que também não tem interesse. Então, aquele equilíbrio que fala o artigo 170 da Constituição Federal da Livre Iniciativa e do trabalho digno, ele acaba se quebrando, porque ou você vai conseguir, você acaba com a livre iniciativa, ou você acaba com o trabalho. Então, essas são questões. O STF julgado, e todos acompanhado aí, né, através de reclamações, e aí, utilizando-se do tema 725, né, ele tem dito que é possível há outras formas alternativas de relação de emprego, e aí vem suspendendo várias decisões, e algumas até julgando improcedentes neste caso. Agora, como resolver isso? Né? Antes de como resolver isso, uma questão muito interessante, que toda vez que a gente vai, e eu sei aí, um dos palestrantes, me perdoe, eu acho que eu não tenho exatamente quem que vai falar sobre a legislação estrangeira, e nem sou eu expert em legislação estrangeira, mesmo porque a legislação estrangeira ela tem suas próprias características, então é diferente do que, inclusive, incidência de impostos é diferente do que nós temos aqui no país. Mas apenas a título de curiosidade, né, nos Estados Unidos foi bem interessante, pensando lá, quem criou todo esse celeuma, e toda vez que formos olhar em termos de tecnologia, eu acho que a gente tem que virar os olhos lá para o Vale do Silício. E lá na Califórnia, em 2019, foi aprovada uma lei trabalhista, a B5, que conferia aos motoristas de aplicativos a condição de empregados. Em 2020, a Uber e a Lyft e outras plataformas apresentaram uma proposta 22. E aí dizia assim, o motorista pode decidir se ele quer trabalhar como empregado ou não. Né? E essa proposta foi submetida ao crivo do eleitorado do Estado e decidiu que 58% dos votos pela sua aceitação. Então, ele podia optar. E em 2021, o Tribunal Superior da Califórnia, né, e aí, em ação juizada pelo sindicato, considerou como inconstitucional essa proposta 22. Sob o fundamento de que ela limita ilegalmente o poder de uma futura legislatura de definir motoristas de aplicativos como trabalhadores sujeitos à lei de compensação de trabalhadores. E a Suprema Corte da Califórnia, né, determinou, então, para que a Uber e a Lyft para que passassem a reclassificar seus motoristas como funcionários. Mas não acabou aí. A novela, pensa assim, acabou, resolveu. Não, em 2023, o primeiro Tribunal Distrital de Apelação da Califórnia, março desse ano, permitiu a classificação dos motoristas como contratados independentes, de modo que passa a valer, então, a proposta 22. Não é simples a questão, né? Eu vejo essa... Porque, até pelo próprio modelo de negócio que está sendo apresentado, né? Os senhores vão ver o Chile agora, uma lei mais recente,
né, 21.431, eu só vou trazer essas duas, vou deixar as outras para que o palestrante que me segue entre nesses meandros, mas veja, também da mesma forma, ela fixa dois tipos, os trabalhadores dependentes e independentes autônomos, né? E estabelece que em todos os casos tem acesso à Seguridade Social. É interessante, mas a gente vai ver qual que é o tipo da contratação, porque vai depender da plataforma digital. Você pode dizer, eu vou dar duas opções para a plataforma digital. Ela fala assim, eu só quero trabalhadores independentes. E você, isso é contra a lei? Me parece que não seria contra a lei, né? Então, essas são algumas experiências só que eu trago dentro da legislação estrangeira. E aqui já, seguindo para o fim, só dizer que existem algumas questões, né, com a legislação brasileira em construção. Eu acho que é importante, eu tenho no meu livro Sociedade 5.0, né, e balizamento das novas relações de trabalho, eu crio este conceito, né, de 4S, que é importante a gente ter na legislação que vá regular, eu espero que venha regular essa relação, que não é essa relação de emprego que a gente tem da CLT, né, que seria sustento, saúde, segurança e status, né? O status, ele saber que ele está trabalhando, não adianta eu retirar a plataforma do país, né? Eu ouvi até esses dias, eu não sei, disse que até os Correios fariam isso, mas são coisas assim, tirar da plataforma do país, porque é impossível o modelo de negócio, né? Porque essas pessoas podem até receber uma Bolsa Famílias, podem ter a saúde pelo SUS, ela tem segurança, né, segurança pública, mas o status de pertencer, de estar trabalhando, de estar produzindo, ele não vai ter. E será que é isso que nós queremos? Então, eu aqui só a título de informação, no meu livro ainda tem uma outra parte que é a dimensão emancipatória, mas que ela não tem muita aderência a essa questão do Uber, porque o trabalho da pessoa no Uber, ele é monológico e repetitivo, diferente daquele outro trabalho multidisciplinar, com habilidade, inovação e multidisciplinariedade. E já caminhando para o fim, né, só dizer que existem alguns projetos de lei, do 2.330, ou existe uma comissão hoje do governo cuidando desse assunto, né? O ministro Gilberto Carvalho, ele é o responsável por essa discussão e fixação de eventuais normas sobre isso, mas veja que todas as ideias é de que você consiga ter pelo menos um seguro, pelo menos uma possibilidade que a pessoa tenha uma seguridade social, né, e que ela possa ter o trabalho dela garantido dentro daquela dimensão compromissória, né? O projeto ele está no Senado Federal, e fala lá, inaplicabilidade das disposições da CLT. Eu não vejo nenhum que vire, e só tem um artigo falando, aplica-se as disposições da CLT. Né? Então, é importante estabelecer isso, né, que a relação aí, plataforma e o motorista é de natureza civil. E não quer dizer que nós não possamos julgar esse tipo de ação. Certo? Eu, inclusive, tenho um voto do STJ entendendo que o cancelamento é do ministro Moura Ribeiro, entendendo que o cancelamento ele é competência da Justiça Comum. E eu tenho um da quinta turma, né, junto com o ministro Douglas, ministra Morgana, dizendo que a competência é da Justiça do Trabalho para decidir o cancelamento. Então, porque os nossos princípios são humanistas e a gente tem esse viés, né, para decidir, mas nós só não podemos decidir entendendo sobre viés do artigo 3º e 2º da relação de emprego. E aí tem outro projeto de lei, veja que
e nesse projeto de lei fala que haverá seguro-desemprego, inscrição na Previdência, auxílio-doença, indenização por danos em caso de acidente de trabalho, salário maternidade, salário família, tem um prejuízo aí, assim, com relação ao salário profissional por hora, né, do piso da categoria. Mas veja que são coisas que estão sendo discutidas e debatidas aqui no nosso país. Espero que venha uma solução o mais rápido possível para que a gente possa resolver esse imbróglio todo. E aqui já, na minha conclusão é muito simples. Só vejo um videozinho aqui, para vocês verem o que está acontecendo no mundo. Essa empresa é da Suzano, em Porto Céu, em Aracruz, aqui no Espírito Santo, e ela desenvolveu, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, esse caminhão autônomo. Ele está carregando aí os papéis da celulose que vai ser exportada. Então, aí o local, até o vídeo feito de uma forma amadora, mas ficou interessante, né? E aí a gente verifica o caminhão autônomo já funcionando, já virando nesse momento aqui assim, e aqui o finalzinho para os senhores. Aí. Caminhoneiro fantasma. Eu espero que a gente consiga, então, ter uma nova legislação compatível, uma legislação que não acabe com o modelo de negócio do Uber, aqui aprovado no país, e antes que não sejam mais eles necessários, que tenhamos carros autônomos. Essa a minha colocação. Espero não ter fugido muito do meu tempo, mas comecei um pouquinho Foi depois. Ótimo, ministro. Né? E assim eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigado, ministro. Agradeço demais. A sua participação foi excelente, né? Já colocou diversas questões na mesa do debate, né? E fechando, inclusive, com o passo além, né? Porque essa discussão que nós temos agora, estamos, né, em pleno desenvolvimento dessa discussão, ela é apenas a ponta do iceberg, que ainda temos a inteligência artificial, a automação dos veículos, e isso ainda vai dar muita discussão futura, porque a tecnologia tem se desenvolvido em uma velocidade como nunca antes na história da humanidade aconteceu. O ministro mesmo falou do Neuralink, do Elon Musk, da questão da implantação do chip, que é outro ponto também que vai ser um salto aí para a humanidade, não sei se do precipício ou para um futuro mais promissor. Muito obrigado mais uma vez, ministro, pela sua participação, agradeço. O ministro ele tem um outro compromisso agora, ele está em Cuiabá, então vamos poder liberá-lo agora. Muito obrigado. E obrigado. Passo a palavra sem maiores... Só pedindo escusas novamente aqui por não poder ficar até o fim, né, e agradecendo essa oportunidade. Boa noite e bom debate para todos. Obrigado, ministro, foi um prazer. E agora eu passo a palavra para a desembargadora Rosana Salim. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentil participação. Desembargadora, por favor, pode fazer as suas colocações. Eu agradeço o convite. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. É com grande alegria que participo desse debate com o querido Berthier, doutor Ricardo, com o ministro Breno e com o querido colega Fábio. A minha fala será sobre a precarização dos direitos trabalhistas na economia colaborativa e o enquadramento jurídico conferido aos motoristas de aplicativo pelos tribunais pátrios e no cenário internacional. Eu gostaria de iniciar essa apresentação descortinando o cenário constitucional da Lei Maior de 88 e lançando luzes, foco, sobre dois princípios fundamentais esculpidos no artigo 1º. O princípio da dignidade da pessoa do trabalhador, aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, aqui com foco na pessoa do trabalhador, e o valor social do trabalho. Essas duas vertentes vão balizar toda a minha exposição. Os valores do trabalho e da dignidade possuem a mesma natureza e essência, na medida em que o trabalho dá dignidade à pessoa humana.
E aqui eu recordo uma canção do Gonzaguinha, Menino Guerreiro, né? Guerreiro Menino, que dizia o seguinte: a vida é trabalho, e sem o seu trabalho um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Ainda que de modo incipiente o princípio da valorização do trabalho humano tenha sido tratado pela primeira vez na Lei Maior de 88, essa referência representa uma importante conquista para a classe trabalhadora e resultou na inserção de direitos de natureza social concretizados em normas em que se buscou propiciar condições de vida mais favoráveis aos trabalhadores, com a finalidade de promover um progressivo nivelamento entre classes sociais, no afã de reduzir as desigualdades existentes. Paradoxalmente, aos surpreendentes avanços tecnológicos ocorridos na virada do século XX para o século XXI, no que tange ao trabalho, o trabalho ainda é objeto de intensa precarização, seja por conta das novas tecnologias e robotização dos meios de produção, responsáveis pela extinção gradual dos postos de trabalho, seja pela flexibilização dos direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados, uma vez que o modelo neoliberal estimula o esvaziamento do real significado do valor do trabalho, privilegiando o lucro e o valor econômico ao valor do trabalho, em detrimento do próprio ser humano. A face perversa do sofisma do empreendedorismo na economia colaborativa, que se apresenta como inovadora forma de se pensar o trabalho, em supostas, aspas, parcerias, utiliza-se de plataformas digitais para o fornecimento de serviços e produtos. Sob esse manto de economia colaborativa, essa falácia, explora-se a mão de obra na procura incessante pela redução dos custos e obtenção de margens maiores de lucro, culminando em uma verdadeira precarização das relações trabalhistas. Essa precarização revela-se numa lancinante desigualdade do poder de negociação entre as partes. Por quê? Porque faltam regras de higiene e saúde do trabalho, falta proteção contra acidentes ou doenças profissionais, falta proteção sindical e acontece a grave e recorrente exclusão previdenciária. Esses trabalhadores não terão como poupar para um futuro quando envelhecerem. Na falaciosa economia colaborativa, com utilização das plataformas digitais, reside um modelo injusto de transferência dos riscos do empreendimento para o trabalhador, em dissonância com o conhecido artigo 2º da CLT, que aplicamos todos os dias nas nossas decisões, no qual o empregador é o destinatário daqueles riscos. A solução para desmistificar o dogma da autonomia dos trabalhadores nas plataformas e reconhecer a relação de emprego dos supostos, aspas, parceiros, está resolvida no artigo 6º da CLT. Parágrafo único do artigo 6º dispõe que, aspas, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de controle e supervisão do trabalho alheio. O eventual enquadramento como vínculo empregatício da relação jurídica entre o prestador de serviços e as plataformas digitais, no nosso Poder Judiciário, ele está dependendo de várias situações fáticas efetivamente demonstradas, as quais podem abarcar inúmeras e múltiplas hipóteses. Todos nós sabemos que no nosso direito do trabalho brasileiro há uma clássica presunção, ainda que relativa, no sentido de que
é empregatício o vínculo formado entre o prestador de serviços e a empresa. Isso resulta de dois fatores historicamente incontestáveis. A relação de emprego é regra geral de conexão dos trabalhadores ao sistema socioeconômico capitalista. De ser a relação de emprego fórmula mais favorável e protegida de inserção da pessoa humana trabalhadora na competitiva e excludente economia contemporânea. A matéria é deveras controvertida, na verdade, no âmbito dos tribunais brasileiros. O Tribunal Superior do Trabalho, 4 das suas 8 turmas, vêm declarando o vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e as empresas exploradoras de tal ramo de atividade. No caso, a 2ª turma, a 3ª, a 6ª turma e a 8ª turma. Outras 3 turmas estão trilhando o caminho diverso, a 1ª, a 4ª e a 5ª turma. Por fim, a matéria aguarda julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal após 2 decisões monocráticas proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, ora declarando a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, ora suspendendo o curso de reclamação trabalhista em que fora declarado o vínculo, por entender de maneira incidental pela existência de, aspas, permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego. No nosso TRT do Rio de Janeiro, sobre a matéria em debate, houve expedição de nota técnica pelo Centro de Inteligência recomendando a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas sobre a existência ou não do vínculo de emprego, por conta da dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários. No plano do direito comparado, tem-se verificado a tendência de o Poder Judiciário, tanto nos Estados Unidos como na Europa, reconhecer a natureza empregatícia da relação jurídica entre prestadores de serviços e as empresas que exploram plataformas digitais de transporte de pessoas. Aí eu cito aqui na decisão da Corte Francesa, no sentido de que a relação contratual entre o motorista e a empresa Uber é um contrato de trabalho, em razão do vínculo de subordinação entre condutor e empresa, e de falta de autonomia do trabalhador. Menciona-se no precedente, por exemplo, a falta de liberdade do obreiro para fixar preços e definir condições para a execução da prestação de serviços. Há também, na Espanha, decisão do Tribunal Superior de Justiça de Madrid, em processo originado de inspeção do órgão fiscalizador do trabalho, na direção de que a relação de trabalho dos entregadores de encomendas com a empresa que geria o aplicativo de entregas não se caracterizava como de natureza autônoma, tendo sido reconhecido o vínculo empregatício na esteira de decisões anteriores sobre a questão. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte da Califórnia reconheceu a classificação incorreta que a empresa Dynamics fazia aos seus motoristas como profissionais independentes, para burlar leis trabalhistas e tributárias, e estabeleceu requisitos para determinar se o empregado pode ser considerado autônomo ou independente. Dependendo da realidade laborativa, ele será classificado como autônomo ou como empregado com carteira assinada. É o que deve prevalecer. A realidade laborativa, em face do princípio, nosso princípio da primazia da realidade sobre a forma, é que vai determinar se naquela prestação o empregado deve ser registrado ou se ele deve ser considerado autônomo, se ele é senhor de si mesmo no desenvolvimento da atividade laborativa. Bom, caminhando já para o fim, o que eu espero que, oxalá, a jurisprudência de nossos tribunais e a legislação que vier a ser editada afastem-se do pensamento de Platão de que a justiça transcende a essa terra, porque às vezes nos deparamos com decisões típicas do mundo da Lua, né?
e firmem-se na ideia da justiça social defendida por Aristóteles e de que tanto necessitam os trabalhadores brasileiros. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, desembargadora Rosana Salim. Temos aqui um primeiro contraponto, né, a visão da desembargadora, né, e a visão do ministro Breno. E agora, seguindo o nosso debate, eu passo a palavra ao doutor, ao advogado Ricardo Calcini. Ricardo Calcini, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de debate da Escola Judicial. Por favor, pode colocar as suas impressões sobre esse tema tão controvertido. Muito boa noite a todos e a todas. Doutor Fábio Gomes, peço licença na sua pessoa para agradecer o convite gentilmente formulado pela Escola Judicial do Tribunal da Primeira Região, e também aqui estendo os cumprimentos, naturalmente, à fala da desembargadora doutora Rosana Salim, que muito bem criou esse contraponto ao antecessor ministro Breno Medeiros, e também aproveito para cumprimentar o doutor João Bertier, que também fará aqui certamente uma excelente explanação, e finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu não sei se foi proposital, doutor Fábio Gomes, mas aqui vamos criar vários contrapontos. Acho que o ministro deu um tom em relação à visão, principalmente, do Tribunal Superior do Trabalho, a bela fala aqui da doutora Rosana Salim, também trazendo principalmente esse viés humanista, sociológico, envolvendo as relações. E acredito que vim aqui e fui convidado porque participei do primeiro caso da reclamação da Cabify, que chegou às mãos de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, em que trouxe essa repercussão nacional, principalmente envolvendo aí a questão da competência. Se me permitam, de uma forma muito objetiva, não quero cansá-los, mas eu vou projetar pelo menos as questões mais pontuais para que possa, então, visualizar o cenário que foi construído esta decisão e, claro, né, aguardando aqui a compreensão de todos os senhores e das senhoras. Então, eu projeto aqui rapidamente, só um minutinho, acho que agora foi. O caso envolvendo, então, a primeira decisão, né, a decisão que envolveu essa anulação de um precedente da Justiça do Trabalho, que reconhecera, na ocasião, o vínculo de emprego com o motorista. Se caso vocês não estiverem observando, ou caso tenha um problema de transmissão, por favor, me interrompam. Tá bem? Então, o histórico que envolve exatamente esse caso, e rapidamente vou passar, trata de um expediente que eu acredito que todos estamos agora aqui a ter um contato maior, que é a questão da reclamação constitucional no âmbito da Suprema Corte. O Lind Case famoso envolveu a empresa Cabify, que hoje não mais opera em nosso país, uma empresa espanhola, e que, na verdade, detinha, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Fábio Gomes, doutora Rosana, doutor João Bertier, algumas ações já com o vínculo de emprego, não vou dizer reconhecidos, mas com decisões de instâncias ordinárias definindo o reconhecimento de vínculo, mas com recursos ainda pendentes de julgamento. E, na ocasião, foram apresentadas algumas reclamações, entre elas, algumas ainda sem desfecho. É importante dizer que esse cenário pode ser que ele venha a ser alterado nos próximos meses. Então, nós temos aqui, e eu fiz rapidamente aqui um breve resumo, reclamações que ainda estão em tramitação, principalmente com suas excelências, os ministros Luiz Fux e o ministro, agora presidente, Luiz Roberto Barroso. Tivemos alguns casos em que não se entendeu pelo cabimento da reclamação, como é o caso da ministra Carmen Lúcia, outros casos que nem trouxe aqui, em que houve acordo, como é o caso do ministro Nunes Marques, mas fato é que ainda existem ações discutindo essa questão, principalmente da competência e, claro, do vínculo propriamente dito. E o caso que ganhou repercussão nacional diz respeito justamente
a reclamação 59.795, que, como todos aqui sabem, foi de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e é importante, dentro desse debate, doutor Fábio, doutor João, doutor Rosana, a gente expor os fundamentos que foram colocados dentro desse viés da reclamação. E já antecipar a fala que colocarei ao final para dizer que em nenhum momento foi pedido efetivamente uma pretensão de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para lidar com essa questão. Então, os parâmetros de controle, a DC 48, que trata do transporte de carga autônomo, Lei 11.442 de 2007, o tema 725 da tabela de profissão geral, que envolve a terceirização, algumas reclamações que, à época, né, existiam, né, e continuam a existir em tempos presentes, envolvendo a contratação de profissionais liberais e autônomos, e aí duas teses de direito tributário envolvendo justamente empresas como a Cabify, e no caso vai se estender para a Uber e demais aplicativos, em que essas empresas não seriam empresas de transporte, mas sim empresas de software jurídico. E isso nós estaremos trazendo exatamente nesses dois temas que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E a ideia que está por trás dessa discussão, e para que todos, então, tenham uma compreensão mais ampla sobre o assunto, é que, de fato, hoje nós não temos uma normatização específica envolvendo a prestação de serviço por motoristas ou por entregadores, que são os casos mais conhecidos. Mas a parte, e aqui citando a fala do ministro Breno Medeiros, a questão, entre aspas, do modelo de negócio da uberização não existe só nestes segmentos, né? Ele está hoje, não só aqui no nosso país, mas em âmbito mundial, já ligado com um fenômeno mais contemporâneo, que são, como bem colocou aqui a doutora Rosana, né, uma ideia de formas alternativas que não aquelas típicas de relação de emprego. Então, o fundamento utilizado na ocasião, no caso, os fundamentos, envolveram justamente esses precedentes que aqui coloquei para os senhores e para as senhoras, mas que tem como uma matriz, né, geral, uma matriz única, tratar essas formas alternativas, repito, que não sejam típicas de relação de emprego, já que no nosso país, por enquanto, vige, né, um sistema binário em que muitos ou estão dentro do manto da CLT, muitos poucos, porque nós sabemos que nem um terço da população economicamente ativa no nosso país está sob o regime da CLT, e a maioria está hoje sem uma proteção mínima, como muito bem colocou a doutora Rosana Salim. Então, nesse aspecto, qual a ideia, pelo menos aqui, sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal, nessa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes? Que nós passemos a construir situações distintas, diversas da estrutura tradicional do modelo regido pela CLT. O ministro Breno colocou aqui, naturalmente, uma pesquisa muito interessante sobre o direito comparado, que também foi aqui reforçado pela desembargadora doutora Rosana Salim, e parece-me que a ideia é, de fato, a gente criar um cenário que talvez atenda a essa necessidade desse trabalhador via plataforma, né? Eu falo desse trabalhador via plataforma porque, repito, não é só o motorista, não é só o entregador. Nós temos diversos, hoje, serviços, né? E eu posso falar aqui da minha casa, doutor Fábio, doutora Rosana, doutor João, que eu precisei de uma pessoa de atendimento de urgência aqui para uma questão doméstica, e essa pessoa foi contratada via um aplicativo, né? Um aplicativo que iria, em princípio, dispor de uma pessoa para poder fazer um atendimento emergencial aqui dentro da minha residência. Então, essa forma de se trabalhar não é uma forma, repito, restrita apenas a motoristas e entregadores. Por essa razão também acredito que o ministro Alexandre de Moraes
em razão justamente da ausência de outros parâmetros, acabou utilizando aqueles tradicionalmente que nós conhecemos, a DC 48, o tema 725 de repercussão geral, fora outras reclamações que já tinham sido colocadas na parte de profissionais liberais e trabalhadores autônomos. Então, esse foi o caso emblemático em que, por decisão monocrática, né, houve, então, a cassação da decisão da instância ordinária do Tribunal da Terceira Região e a remessa dos autos à à Justiça Comum Estadual. E aqui me parece um ponto que gerou muita crítica à época quando essa decisão foi proclamada, que diz respeito justamente à temática da competência material, e aqui o ministro Breno também fez alusão a um precedente do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, em que se entende, né, que hoje, por exemplo, para você discutir o cancelamento, né, da integração desse trabalhador via a plataforma, a competência seria da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho. Então, esse lead case que gerou todo essa discussão em âmbito nacional, ela acabou, de fato, tendo uma outra visão passado um tempo depois, porque é importante que se diga, né? O ministro Alexandre, ele proclamou o primeiro caso, só para relembrar, o primeiro caso, que era, só um minutinho, na reclamação 59.795, e depois, na reclamação 60.347, ele acabou que não proclamando uma decisão monocrática, tampouco determinando o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho. Houve, por bem naquela ocasião, Sua Excelência apenas determinar a suspensão do processo via medida liminar, o que certamente atendeu a um amadurecimento a respeito de que se a competência ficará a cargo, de fato, da Justiça do Trabalho, e que me parece aqui, faço votos também às palavras do ministro Breno Medeiros, e que se nós temos competência, nós teríamos também competência para poder discutir outras questões relacionadas aos entregadores motoristas frente à plataforma, ou se então nós vamos passar a declinar dessa competência, isso ficaria dentro do âmbito da Justiça Comum Estadual. E aí, a fala da doutora Rosana Salim foi extremamente pertinente, porque ela fez a jurimetria em relação ao cenário que nós estamos hoje envolvidos com este tema. E aqui apenas me permitir trazer esse recurso extraordinário, que todos aqui conhecem, foi o recurso extraordinário advindo de uma decisão de relatoria do ministro Agra Belmonte, quando então estava julgando na composição da 8ª turma, hoje o ministro é presidente da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, é um caso que optou-se pelo não reconhecimento do vínculo e, naturalmente, o julgamento a favor da pretensão, não se reconheceu o acordo e se julgou, ao final, pela pretensão do reconhecimento de vínculo. Este caso, em particular, foi objeto de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e qual foi, de fato, a discussão que estava por detrás a respeito dessa questão. E aí, novamente, faço aqui o uso das palavras tanto da desembargadora Rosana quanto do ministro Breno Medeiros, em que a discussão de fundo é ou não ter permissão constitucional para se aceitar outras formas alternativas que não aquela típica da relação de emprego prevista na CLT, e se nós podemos avançar nesta construção para que não fiquemos também apenas, tão somente no parâmetro hoje objetivo que nós conhecemos, que é a lei do transporte de carga autônomo, que é a lei 11.442 de 2007. E essa decisão que eu estou aqui reproduzindo, vocês todos viram ao final, é a decisão do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
ela traz, inclusive, algo que até então não havia sido discutido nas outras ações que estão hoje em trâmite na Justiça do Trabalho, que é a DPF 449, em que se discutia justamente essa lei municipal de Fortaleza, que tratava exatamente do cadastramento ou não desses profissionais como realmente profissionais do transporte privado aí de passageiros, se isso incluiria ou não a plataforma e como é que ficaria o enquadramento, principalmente para efeitos previdenciários na qualidade contribuinte individual. E nesta ocasião, o Supremo, tá, nessa DPF, repito, 449, entendeu por bem, então, declarar essa lei municipal, toda ela inconstitucional. Então, nós temos um cenário que já conhecemos do tema 725 do Supremo, temos também, ao lado, né, de tudo que muito bem colocou a desembargadora Rosana, do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana, mandamentos outros que envolvem, por exemplo, o artigo 170 da Constituição Federal, e com base exatamente nesse artigo em particular, que é o artigo 170 da Constituição, é que o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência o Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga, aceitou, com base no inciso 4º, né, a admissão desse recurso extraordinário para que o Supremo, então, possa, em definitivo, dar a última palavra. E aí e aqui, claro, encerro, caminho para o encerramento da minha fala, o que vai gerar naturalmente uma discussão dentro da competência e também entre tribunais superiores, é que nós temos neste exato momento, tá, um outro recurso, que é o chamado recurso de embargos para subseção 1, lembrando que esse recurso ele nasceu de uma divergência de decisões entre turmas da terceira turma, relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, juntamente com o precedente aqui da quinta turma, que é a relatoria do ministro Douglas, e essa situação, por enquanto, ainda não se tem um desfecho definitivo, já que, na ocasião, nós aqui, aparentemente, teremos uma divergência de entendimento, principalmente com a relatora que se iniciou, que foi a ministra Peduzzi, que hoje não está mais na subseção 1, frente ao entendimento hoje aqui colocado pelo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e isso deve, naturalmente, ser levado para a subseção 1, e aí, como disse também muito bem a doutora Rosana Salim, se nós temos hoje a segunda, a terceira, a sexta e a oitava turmas do Tribunal Superior do Trabalho já direcionando o julgamento pelo reconhecimento de vínculo em detrimento da primeira, da quarta e da quinta turmas do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Fábio, doutora Rosana, doutor João e todos a todos. Fazendo jurimetria, que os advogados hoje, né, a gente acaba lidando com a jurimetria hoje dentro de análise preditiva de dados, fazendo jurimetria, a gente não pode confirmar, mas a gente imagina que pela atual composição hoje da subseção número 1 do Tribunal Superior do Trabalho, nós tenhamos, talvez, uma decisão definitiva do TST e que pode ser encaminhada pelo reconhecimento do vínculo de emprego. Então, eu aqui quero agradecer uma vez mais aqui o espaço que me foi colocado, espero ter trazido algum contraponto para o nosso debate no dia de hoje, agradecendo aqui, uma vez mais, aqui pelo convite que me foi formulado, e devolvo a palavra ao doutor Fábio Gomes, e cumprimento a todos e a todas uma vez mais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Calcini, foi excelente, né? A exposição com muitos dados, muita jurisprudência, e como você me disse, hoje é muito importante, né, a gente analisar o direito com essas referências empíricas, né, sobretudo do judiciário, e num tema em que nós temos uma verdadeira anomia, e aí ficamos com essa dúvida cruel que o judiciário é obrigado a enfrentar, né? Como classificar juridicamente esse modelo de trabalho
tão recente na nossa sociedade. Aí, para fechando o nosso encontro, eu deixo a palavra final para o nosso amigo Berthier, né, colocar a sua pitada de dúvida aqui nesse caldeirão de opiniões. Berthier, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Por favor, pode colocar aí as suas ideias, as suas opiniões sobre o tema. Som Muito Berthier, obrigado, meu amigo Fábio. Uma honra estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, prazer em tê-lo aqui. Minha querida Rosana, prazer te ver aqui, como sempre. Vamos lá. Eu começaria usando uma frase do Cazuza, que certa vez, falando do Brasil, disse que o Brasil é o museu das grandes novidades. Eu acho, na verdade, que essa frase que o Cazuza cunhou para o Brasil pode valer para o mundo. As coisas que parecem novas nem sempre chegam a ser. Digo mais, né? Eu sei que a gente fala muito em primeira, segunda, terceira, quarta revolução. Mas, assim, eu ouso dizer que a palavra revolução não é usada em sua máxima potência, não. A revolução foi a norte-americana, que fez com que os Estados Unidos nunca mais fossem o que eram. A revolução foi a francesa. Fez a França ser o que não, se passou a ser o que ela nunca seria, em princípio. E são revoluções até que fizeram nascer o capitalismo. Tem muita importância para o nascedor da burguesia a afirmação do capitalismo. Ou seja, eu acho que a palavra revolução pode ter um significado mais potente para mudanças realmente muito fortes na história. A Revolução Francesa e norte-americana, sim, mudaram esses dois países. Nunca mais foram o que eram. Mas o que a gente chama de revolução no âmbito industrial, ou a quarta agora, na verdade, são mudanças que não tiraram da cena o capitalismo. Então, não são revoluções tão fortes assim. A palavra aqui não é usada a sua máxima potência. Não sou contra chamar de revolução, não, mas não é a revolução mais revolucionária que eu posso imaginar ou conhecer. Aliás, é bom lembrar aquela frase do Lampedusa, do Giuseppe Lampedusa, na Albo Leopardo, né? Às vezes, algo tem que mudar para as coisas continuarem como estão. É um pouco isso. Eu acho que, na verdade, o capitalismo tem uma criatividade ímpar, usa a tecnologia para acentuar a criatividade e perpetuar-se. Ele segue. Por quê? Porque, a meu ver, o que temos hoje no trabalho por plataforma, e aqui sim falo de motorista e entregador, outras formas podem implicar outra análise, concordo com o doutor Ricardo nisso, né? Mas fixando em entregador e motorista, a meu ver, o vínculo existe. Vou explicar o porquê. Essas plataformas se apresentam como plataformas de aproximação via tecnologia. Eu tenho nada a ver com nada. Eu aproximo quem quer ser transportado, quem quer transportar. Aproximo quem quer vender a pizza, quem quer comer a pizza, quem quer entregar a pizza. Então, elas se apresentam assim, como meras aproximadoras em tempo real via tecnologia. Aproximo o transportador de quem quer ser transportado. O restaurante, quem quer comer a comida e quem quer transportar a comida. E aí, é como se tais plataformas nada tivessem a ver com essa relação que se estabelece, que é de trabalho, mais especificamente de emprego, e vou dizer por que acho isso. Né? A meu ver, os elementos do vínculo estão lá. Que é um ser humano trabalhando, por enquanto ainda é. Vou chegar lá na automação. Mas, por enquanto, é um ser humano ali trabalhando. Me parece inquestionável isso. É um ser humano trabalhando. E trabalha com pessoalidade. Escolhido ele é ele. Ele não repassa, subcontrata. Pessoalidade tem. Aliás, a plataforma diz o nome da pessoa que vai chegar lá para te entregar alguma coisa e te transportar. Então, que é um ser humano trabalhando ponto que me parece incontestável, que é um trabalho com pessoalidade porque escolhido por algoritmo é ele, não outros, ele não delega, repassa, subcontrata. É um trabalho oneroso, ele está lá para ganhar. E aí? E é um trabalho não eventual também. Eu vou concordar com o seguinte: se alguém está lá cadastrado na plataforma e não pega trabalho nenhum, não é empregado. Mas também, se não pegar trabalho nenhum, não vai ser escalado nunca. Porque você, para ser escalado, tem que se candidatar. Então, a lógica é de absorção dos não eventuais. O algoritmo faz isso. Candidata-se pouco, arruma nada. A lógica é essa. Então, assim, quem fica na plataforma, fica porque não é eventual. Resta a subordinação. Eu concordo que aqui é que está o debate.
Eu acho que é um trabalho de um ser humano, com pessoalidade, com onerosidade, e quem fica no sistema é o não eventual. O eventual, de não aparecer nunca como candidato, vai ser esquecido. O algoritmo não o selecionará. Então, sobra a subordinação. Aqui está a discussão. Aí sim vou concordar com a Rosana quanto ao artigo 6º. A subordinação pode ser usada pela via de tecnologia. É a tal história. Essas plataformas, em função do algoritmo, criaram uma nova subordinação, mas ainda assim uma subordinação. É a tal história. Quanto mais eu me candidatar, mais corridas terei. Quanto mais me candidato, mais corridas terei. Se eu for a lugar que ninguém vai, estou marcando ponto para ter mais trabalho. Trabalhar em dia que ninguém trabalha, estou marcando ponto. Trabalhar em horário que ninguém quer trabalhar, estou marcando ponto. Ir onde ninguém quer ir, trabalhar em horário que não se quer trabalhar, trabalhar em dia que não se quer trabalhar, isso tudo assegurará mais trabalho, num trabalho de precificação baixa. Resultado, essas plataformas sim induzem comportamento. É uma maneira nova de gerenciar a mão de obra. É uma maneira nova de fazer a pessoa trabalhar subordinada. Como fala um amigo meu, Rodrigo Carelli, né? O algoritmo é o regulamento interno, é o gerente e é o capataz, tudo junto. É um combo. Lá estão as normas, lá está a gestão, lá está a fiscalização. Porque esse pessoal é avaliado pelo cliente. Gente, um cliente pode avaliar o autônomo, mas aqui você avalia o tal autônomo, que autônomo não é, para um terceiro. Quando eu sou autônomo, quem me avalia é minha clientela, olho no olho. Por e-mail, talvez, mas, enfim, é ele e o cliente. É o autônomo e o cliente. Aqui não. O suposto autônomo é avaliado pelo cliente perante um terceiro. Então, a meu ver, é isso. A tecnologia, a figura do algoritmo criou um sistema que faz com que você tenha numa só figura o regulamento interno, o gerente e o capataz. Quem dita as regras, quem gerencia o trabalho, quem fiscaliza a execução do trabalho. Resultado, a meu ver, ali tem sim a figura do empregado, né? Tem sim a figura do empregado. Claro que é uma nova forma de ser empregado, que a tecnologia entrou como nunca entrou. Há uma revolução tecnológica, mas que não altera um dado básico do sistema capitalista. E o risco é o risco de sempre do capitalismo, a exploração, a hiperexploração. Então, notem, a meu ver, ali o vínculo está. Ali o vínculo está. Agora, há algumas questões importantes aqui. Quando alguém contra-argumenta, e claro que é bom contra-argumentar, eu gosto disso, assim, pessoal, eu me policio para desconfiar das minhas ideias. É a coisa mais salutar que quem pode fazer. Né? Por mais que eu tenha minhas convicções, eu sempre estou de olho e ouvindo, né? Porque a atitude científica é de desconfiança. Eu posso estar errado. Se você realmente faz ciência, você vai desconfiar das coisas, até das suas ideias. E vai sempre querer vê-las recomprovadas. Por isso eu gosto de debate, gosto de ouvir, né? Porque eu cogito de estar errado. E se você não cogitar disso, você não está mais fazendo ciência. Está num campo mitológico ou coisa que o vale. Mas, enfim, fato é que eu tenho algumas contra-argumentações para quem ali vê um autônomo. Primeiro, como falei, né? Se ele é autônomo, por que não fixa o preço que ele cobra? Porque o autônomo, ao ser autônomo, decide quanto cobra. Ele não decide quanto ele cobra. Ponto 1. Segundo ponto, fora não decidir quanto ele cobra, porque a precificação quem fixa é a plataforma, ele também é avaliado, repito, pelo cliente dele, por um terceiro, a plataforma. E se é mal avaliado, menos corrida. Bem avaliado, mais corrida. Mais indução de comportamento. E não é só isso, não. O verdadeiro autônomo, ao ser autônomo, tem a possibilidade de crescimento. Meu negócio autônomo pode crescer. Eu posso começar advogado, com um pequeno escritório, e um dia crescer, angariando clientes. Ou negócio mais simples, eu tenho uma carrocinha de pipoca, de tanto vender pipoca, como uma segunda carrocinha, uma terceira. Esses indivíduos que carregam pessoas e entregam comida, qual é a possibilidade de crescimento? Já que o trabalho tem a marca da pessoalidade. Para crescer, só trabalhando mais. Então, para mim, ali, não dá para ver um autônomo. Não há autônomo que não fixa quanto cobra,
Não autônomo avaliado pelo cliente perante um terceiro e não autônomo sem chance nenhuma de crescimento. Agora, algumas coisas a mais, né? De fato, né? Quando você bate papo com desses sujeitos que está nessa, né? Volta e meia você escuta, eu prefiro assim. Eu prefiro assim. Ou então não tenho mais empregador, não tenho patrão. Aqui, pessoal, vou usar uma frase, né, que é chamada de ilusão do trabalho livre. Né? Será que, de fato, não tem mais patrão? Repito, o patrão dele, né, não tem mais uma corporificação humana, ou de uma pessoa jurídica, onde ele entra e bate ponto, mas é o algoritmo. É o tal sistema que é regulamento, que é gerente, é capataz, tudo junto. E digo mais, há um dado muito interessante quando você encara o capitalismo. Né? Uma velha tática dele. O capitalismo vai sempre aproveitar a pessoa necessitada. E quando o ser humano é necessitado, ele passa a não ter perspectiva e vira um imediatista. Essa é uma equação que acontece muito com os seres humanos no capitalismo. Nós que estamos aqui, o doutor Ricardo, Fábio, a Rosana, eu, nós montamos projeto de vida. Nós somos seres humanos, logo temos noção de futuro e finitude. Os animais outros vivem um momento, nós não. Nós sabemos que o futuro virá e o fim também. Então, em função da condição humana que nos dá a razão, nós sabemos que é muito bom ter um futuro do qual você goste. É bom ter perspectiva. E quem tem perspectiva não é imediatista. O Fábio, com certeza, perdeu muitos dias de fim de semana bom para estudar para juiz. Porque tinha perspectiva. Agora, quando o ser humano é um hipernecessitado, a necessidade é tanta que ele não tem mais perspectiva e você tem um ser humano imediatista. Ele acha bom trabalhar na plataforma, mas o que será dele quando adoecer? E quando engravidar? Mas isso é muito longe. Ele tem que viver o momento. Essa é uma das maiores perversidades que o capitalismo faz, criar uma legião de seres humanos sem perspectiva, que, em função da necessidade, viram imediatistas. Essa não é a vida que as pessoas querem, mas é que muitas têm no capitalismo. E o dia de trabalho existe para minimizar isso. Para minimizar isso. Algumas questões, né? Da fala do ministro, muito boa, excelente, mas lá vai a minha contra-argumentação. Ele falou de uma média de 4,2 dias de trabalho. Porque muita gente em plataforma tem outros trabalhos. Então, nesses outros dias da semana, né, nos 2,8 dias, ele está trabalhando outra coisa. Agora, tem muita gente que só tem a plataforma e trabalha muito mais do que 4,2 dias. É a média. Gente, é bom fazer média, mas é bom fazer análise crítica da média. Sim, tem pessoas que trabalham como entregadores, como transportadores, mas se viram por aí. São batalhadores, na verdade. Agora, quem vive só da plataforma não trabalha 4,2 dias. Cuidado que médias são importantes, mas médias são médias. Né? Se 5 pessoas não comem nada e 5 pessoas comem 10, a média é 5. Mas tem gente com fome. Porque 5 comem 10 e 5 não comem nada. Então, cuidado que essa média tem esse problema à tona. Com certeza deve ser verdadeira. Se eu sou um batalhador a me virar, não só nas plataformas, eu tenho outros trabalhos. 4,2 dias trabalhando na plataforma, 2,8 dias na outra coisa. Mas se eu só tenho a plataforma, eu acho que a pessoa trabalha bastante. Muito mais do que 8 horas, 44 por semana. Outra colocação que o ministro fez, o pessoal gosta. Será? O verbo gostar se adapta. Eu gosto de ser procurador, gosto de dar aula. Né? É a tal história, a melhor coisa do mundo é você se ver no seu trabalho. O Fábio se vê nos livros excelentes que escreve. A Rosana se vê nos poemas que faz, acórdãos que lavra. Eu me vejo na ação que é juíza. O doutor Ricardo se vê nas petições que faz. Você se vê no seu trabalho é realizar sua vocação. Esse pessoal não se vê no seu trabalho. Eles precisam trabalhar. Então, não é que gostam, é que necessitam.
Uma questão interessante que ninguém fala, né? E aqui talvez seja a parte assim, mais fora da curva do meu papo com vocês hoje. Tá bom, né? Vamos imaginar, então, que Uber e outras mais plataformas estão no campo da livre iniciativa e o pessoal que trabalha para elas é autônomo. Tudo que eu não acredito. Mas há algo que se esquece da rua. A rua, a calçada, é o bem público de uso comum, que todos nós podemos usar por uso ordinário. Nós podemos nos locomover, ir e vir, a pé, de carro. A rua é o bem público de uso comum. Para o uso ordinário, todos nós podemos sem consentimento estatal. Essas plataformas cometeram uma genialidade. Para elas usam o bem público de uso comum para fim específico, sem ter consentimento estatal. Elas têm lá um sócio que não cobra nada delas, que é o Estado. O Estado mantém semáforos, o Estado mantém calçada, mantém rua. E essa é parte da estrutura que essas plataformas usam para trabalhar. Não é o uso comum da via pública, deslocar-se. É usar a via pública para ganhar dinheiro. É tal história. E na praia todos nós podemos ir. Para vender lá alguma coisa, tem que ter autorização. Andar na rua nós podemos. Botar lá uma carrocinha, uma banca de jornal, tem que ter um consentimento estatal. Por isso taxistas são permissionários. Não basta ter o táxi, porque você usa um bem público para um fim extraordinário. Você usa um bem público para lucrar. É o que essas plataformas fazem. Elas não exploram só o trabalho, exploram o Estado também, logo a sociedade. Porque, no fundo, o empreendimento deles se baseia num ser humano e num bem que não é deles, que é nosso enquanto sociedade. Então, quando se fala em modelo de negócio, esse modelo tem que ser repensado. Não só por hiperexploração que causa, mas porque há um uso de bem público, de uso comum, para fim extraordinário. É como se aquela rua fosse parte do empreendimento, e não pode ser. Porque é um bem público de uso comum, é nosso. Para usar, não ser como nós usamos, tem que ter consentimento estatal. O Brasil esqueceu disso. O Brasil desaprendeu a usar bem público de uso comum. Até acampamento em porta de quartel teve, que é outro uso absurdo de um bem público de uso comum. Então, cuidado, porque há mais nessa história toda, esse abuso do espaço público para lucrar. Resultado, eu traria essa questão à tona. A outra coisa importante aqui é, quando se fala em entregador, não dá para esquecer que de uns anos para cá tem gente de bicicleta entregando. Esse, se alguém disser que é autônomo, eu acho um pouquinho demais. Porque a nossa conversa aqui nos levou a pensar alguém num carro, com ar-condicionado, de bicicleta, passando pela lagoa, levando uma pizza. Esse sujeito é um autônomo? Não dá para ver o nível de exploração que ele está chegando? Outra questão importante aqui também, nesse tema, notem, cuidado com o seguinte, né? É muito significativo perceber que o direito do trabalho, a meu ver, não pode perder sua identidade. Eu concordo com os princípios todos que a Rosana trouxe à tona, né? Mas eu acho que não dá para ficar só, tem que entrar nessas questões para mostrar que concretamente ali tem um vínculo. Que concretamente ali você tem um ser humano subordinado numa nova forma de subordinação. Uma nova forma de subordinação. Agora, um ponto muito importante. E quando isso tudo virar automação? E quando o drone entregar a pizza? E quando o carro não tiver motorista? Aí que está o ponto. Eu sei que algumas pessoas, honestamente, batalham por isso para dar trabalho para todos. Já escutei de muitos colegas isso, debatendo o assunto. Então, olha, tem que ser assim para ter trabalho para todos. O ministro até fez lá o cálculo para mostrar um jeito de ter trabalho para todos. Eu vou trazer o seguinte, algo que talvez um político nunca diga isso, porque é duro demais dizer, mas não haverá trabalho para todo mundo. Esse é um dado que me parece posto, por mais que muito pouco dito, porque é trágico dizer. Com a sociedade, com a população que temos, o tamanho da nossa população,
o tamanho da nossa economia e a automação chegando, não haverá trabalho para todo mundo. É trágico, mas é verdade. Tem coisas trágicas, como aquecimento global. Esse é um problemaço. Mas tem esse outro aqui. Não haverá trabalho para todos. Portanto, sociedades vão ter que se organizar levando isso em conta como realidade. Não como um futuro distante, caótico. Não, é realidade. A nossa economia, por mais que cresça, não absorverá as pessoas todas que existem. E que, claro, não dá para pensar em exterminar. Tem quem cogite disso, mas não pode ser assim. Essas pessoas existem. Na verdade, eu acho, Fábio, que é fundamental a gente pensar numa renda mínima. Uma renda mínima. No fundo, o salário mínimo, aquela ideia constitucional, vou concordar que ela falhou. A ideia era, você vai ter a busca do pleno emprego, artigo 170, a busca do pleno emprego. Chegando ao pleno emprego, quem ganhar menos ganhará o mínimo, e conjunturalmente um desempregado, o seguro-desemprego, artigo 7º prevê. O sonho era esse. Alcançar pleno emprego, todos teriam emprego, o menor salário seria o mínimo, e na conjuntura de um desempregado, uns 5%, 4% sem emprego, seguro-desemprego. Isso não vai acontecer. Isso sim não vai acontecer. O salário mínimo, sim, vai proteger muito pouca gente, perto de tantos quantos são os necessitados, sem perspectiva imediatistas que o Brasil tem. Resultado, a sociedade vai ter que gastar, sim, uma renda mínima. E a ideia vai ser renda mínima para você não negar ninguém dignidade, a sociedade custeando isso. Se o Brasil tem alguma chance no futuro, essa chance é essa. É de uma renda mínima. Agora, quem for trabalhar vai ter uma vida muito melhor e ganhar mais que a renda mínima. Resultado, já que eu penso que o futuro, de fato, é a renda mínima, se o Brasil der certo, senão vamos continuar com um país desigual. No Brasil, você atravessa a rua e muda de século. Rio de Janeiro é assim. Você está num condomínio bacana, atravessa a rua, chegou na Idade Média. Tem lá uma comunidade que o miliciano traficante controla. Esse Brasil de gente cercada em condomínio, ou refém em comunidade, eu não gosto. E é isso, né? Tem gente trancada em condomínio porque tem dinheiro, gente refém de traficante em comunidade. Esse Brasil, que é um pouco de Idade Média, eu não quero. Eu acho que o futuro do Brasil é a renda mínima. Mas já que vai ter renda mínima, os que conseguirem trabalho tenham direito. Tenham direitos. Enfim, o que eu estou dizendo é que a gente precisa encarar as coisas como elas são, concordo. Mas sem perder de cena que do ato de trabalhar subordinado virão direitos. Ah, você não tem trabalho, tem renda mínima. Agora, se trabalha com subordinação, tem direito trabalhista. Vai ser muito melhor. Vai ser bom ter renda mínima, não. Eu não vou querer, jamais. Trabalhar é bom. É ter direitos. E trabalhar e realizar vocação, melhor ainda, que é o nosso caso aqui. Enfim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com alguns discursos que existem, né, de que, olha, o jeito é aceitar Uber. Eu acho que não. Eu acho que é fundamental resistir para dizer que a Uber não dará dignidade a ninguém hiperexplorando as pessoas. Né? Quando estiverem com alguém do Uber, pergunta, você pensa em ter casa própria? Faça essa singela pergunta sobre ter um teto próprio. Conversem com o motorista. Você pensa em ter casa própria? A gente vai dizer, olha, não, mas eu vou levando a vida. Gente, ter casa própria é o beabá. Enfim, eu vou dizer a vocês, para terminar minha fala, que esse é um tema que me fascina, né? Eu estou disposto a conversar, a desconfiar das minhas ideias, mas acho que é muito importante aguçar o espírito crítico para ver que Brasil produziremos, né? E é tal história, né? Eu acho que nesse mundo de muita informação, vale lembrar dois iluministas. O Rabelais. Rabelais falava que o conhecimento era o conhecimento enciclopédico. Se você sabe, sabe tudo. Era o que Rabelais dizia, como iluminista que era. Ele queria todo o conhecimento. Rabelais não conhecia a internet. Não dá para ter todo o conhecimento. Tamanho ficou o conhecimento e volta e meia de uma qualidade nem conhecimento mas está aí. Resultado, eu acho que o Rabelais errou. O conhecimento não é o conhecimento enciclopédico, nem mais viável nesse mundo de tanto conhecimento. Certo era Montaigne. Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête pleine. É melhor uma cabeça bem feita que uma cabeça cheia.
Essas questões demandam cabeças bem feitas, não cabeças cheias, né? Para perceber que o ser humano é um animal que tem perspectiva de futuro e finitude e que tem uma vida boa. Vida boa implica trabalhar com direitos. Muito obrigado. Obrigado, Berthier. Sua exposição gerou um debate intenso aqui no chat, né? Muitas pessoas adorando, elogios muito grandes aqui à sua exposição. E eu aproveito assim, o gancho, né, da última exposição do meu amigo Berthier para puxar algumas questões aqui para a gente alimentar esse debate, esse momento final do nosso debate aqui, né? Aí eu pergunto para todos, né, uma pergunta dirigida a todos, e eu vou seguir novamente a mesma ordem, né, que nós fizemos inicialmente para as respostas. Respostas mais breves, né, porque a gente está com o tempo um pouco mais reduzido agora. Né? Diante do que, sobretudo do que o Berthier falou agora na reta final, eu pergunto se vocês entendem que seria necessário que o Congresso Nacional se debruçasse sobre uma lei especificamente desenhada para esse modelo de trabalho. Até numa provocação aqui da minha amiga Annelise, aqui no grupo, ela perguntou, né, a quem interessa a inexistência de uma legislação específica, ou se isso não é necessário, bastando apenas que se utilize a CLT, né, como parâmetro normativo para, né, a classificação jurídica desse modelo de trabalho em plataforma, no caso aqui da nossa discussão do Uber. Né? Então, começo com a desembargadora Rosana Salim. Por favor, desembargadora. Fábio, eu penso que vai ser interessante, sim, que se construa uma legislação para afastar essas más interpretações, né? Porque se continuarmos desse jeito que estamos, aplicando o artigo 6º para uns, aqueles que acreditam que há subordinação, sempre haverá esse contraponto, né, do ministro e de outros seguidores que entendem que não se trata de um trabalho subordinado. Então, que venha assim, que venha uma legislação que seja rica, densa, favorável à subordinação, e que seja uma, como eu disse, que não seja uma legislação de Platão, que não seja uma legislação de outro mundo, que seja uma legislação com os pés firmes no chão, né? E que reconheça a justiça social e que reconheça a relação de subordinação que há entre esses trabalhadores e as plataformas. Obrigado, Rosana. Por favor, Ricardo. Olha, se estivéssemos no colegiado, faria aqui uso das palavras da desembargadora Rosana como minhas, mas só fazendo um acréscimo à fundamentação. Eu acho que é um fato incontroverso, até porque a mídia está noticiando, doutor Fábio, que os aplicativos querem chegar aí no meio termo em relação à construção que se queira de legislação. Não sei se de forma subordinada ou não, mas que se garanta o patamar mínimo civilizatório, o mínimo existencial, inclusive como o próprio Supremo já decidiu no tema 1046. Nesse aspecto, me parece que há sim essa necessidade dessa regulamentação, pois, do contrário, nós continuaremos vivenciando, como aqui fiz a exposição, a desembargadora Rosana também o fez, bela palavra também do doutor João Berthier, nessa insegurança jurídica, o que acaba aqui fragilizando todos os lados da relação. Então, na minha opinião, a regulamentação ela é um mal necessário e é o que a gente torce é que realmente nós tenhamos bom senso para que os interesses de ambos os lados sejam realmente atendidos. Bom, eu acho... Vou dividir minha resposta em duas colocações rápidas, Fábio. Primeira, o Brasil, às vezes, perante qualquer problema, pensa em fazer uma lei. Pode ser que, feita a lei, a discussão passa a ser a interpretação da lei. A gente pode, talvez, fazer a lei e não sair do lugar. Vai ser mais uma razão para novos debates, porque, assim, a elasticidade que as palavras têm acaba dando espaço para isso. Então, meu receio de uma lei é nós deslocarmos o problema sem resolvê-lo. Vai ser uma discussão de a quem a lei se aplica, como interpretá-la, se é constitucional, inconstitucional. Eu vejo esse perigo. Mas eu veria uma vantagem. Por exemplo, ainda que eu ache que a relação de emprego ela traz peculiaridades. Isso não é exceção de trabalho. Tem empregos peculiares, o atleta profissional, o marítimo. De fato, a partir do padrão vínculo, tem muita coisa peculiar. Por exemplo, eu acho que uma lei poderia vir para explicitar o seguinte: e se o motorista, dono do carro, está com o carro quebrado?
Como é que faz isso? Quem custeia o conserto? Ele, que é o proprietário, a plataforma, que é a empregadora. E se ele deixar o carro quebrado e não consertar para ficar dentro de sala sem trabalhar? Então, assim, eu teria uma preocupação, porque é um emprego onde o utensílio pode ser do empregado. O carro, a bicicleta. E se quebrar, como é que faz? Se for furtado, como é que faz? Então, talvez aqui sim uma coisa mais viável para regrar isso. Agora, uma lei para tratar amplamente, meu medo é esse. A gente fazer uma legislação, e se hoje interpretamos na falta da lei, vamos interpretar com a lei, e não sairemos do lugar. Né? A gente tem que aprender no Brasil, eu acho, a tentar se entender mais e resolver mais coisas mais rápido. Isso eu concordo. Né? Resolver mais rápido. Né? Mas o Brasil não chegou na cultura jurídica a isso, não. Então, nós somos lentos nisso ainda. Né? Mas, enfim, eu te diria que a lei talvez não resolva, mas eu gostaria de uma lei mais pontual para tratar dessas questões. Né? O carro pifou, e é do motorista, mas se é empregado, está à disposição, ganha salário. Qual o prazo para consertar? E o seguro? Quem paga? E por aí. Obrigado. Obrigado, Bertier. E uma última provocação aqui, essa só para fechar a noite. Todos nós sabemos que o Uber, né, ele surgiu, essa empresa, né, esse modelo de negócio, ela apareceu num nicho de mercado, sobretudo aqui no Brasil, em que o serviço público de transporte não estava agradando. Né? Muita gente começou a trocar o táxi pelo Uber porque achava que o Uber tinha um carro de melhor qualidade, um motorista mais educado, e aí ele foi crescendo, e essa imagem, esse cenário se ampliou, e ele foi conseguindo uma fatia muito grande desse mercado de transporte, obviamente, para o público que consome esse mercado. E depois foi surgindo até várias faixas de Uber, Uber Black, Uber X, Uber não sei o quê. Então, isso é um dado empírico, né, que a gente tem que lembrar quando vai entrar, contextualizar essa discussão. E, recentemente, né, não faz muito tempo, alguns meses, saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada até na TV Brasil, na EBC, onde se constatou, segundo a pesquisa, né, que a maioria dos motoristas não queria ser enquadrado na CLT. Então, eu pergunto assim, como é que a gente joga, como é que a gente equaciona esse problema pensando nessa autonomia do trabalhador, né? E porque, vamos supor que a decisão do nosso colega do juiz de São Paulo ela seja confirmada em segunda instância, posteriormente no TST, e que haja a determinação da contratação pela CLT de todos os motoristas e a ratificação daquela condenação, né, de R$1 bilhão. Como pensar as consequências? Vocês colocariam as consequências dessa decisão como um elemento importante a ser levado em consideração nessa equação? Porque imaginem vocês que uma decisão dessa envergadura gerasse a saída do Uber do Brasil. Porque dificilmente eu acredito que o Uber vai mudar o seu modelo de negócio a partir dessa decisão. É possível? É possível, mas eu duvido. Mas vamos supor que eles não mudem e que eles saiam do país a partir desse tipo de decisão. É uma consequência realmente complicada, né, para você atravessar essa decisão na vida de milhares de pessoas que usam daquela plataforma para sobreviver. Como é que vocês imaginam esses elementos empíricos dentro de toda essa nossa discussão teórica? Porque, ao fim e ao cabo, né, o que repercute na sociedade são as consequências que as decisões, sobretudo as judiciais, que, né, são de maiorias não eleitas, provocam. Né? Então, de novo, desembargadora Rosana. Olha, Fábio, essas pesquisas aí, Datafolha, assim, tem que considerar aquela margem de erro, né? Para mais ou para menos. Eu não confio muito nessas pesquisas, não, mas suponhamos que elas sejam reais, etc. Eu penso que qualquer trabalhador ele tem vontade de ser registrado, ele tem vontade de ter uma garantia mínima de direitos, porque no caso de uma doença, no caso de um acidente, ele quer estar protegido. Então, eu desconfio muito dessa pesquisa que diz que a maior parte dos trabalhadores não quer ser registrado, quer continuar autônomo. Eu entendo que talvez os que estejam mal esclarecidos, né? Eles devem optar por esse caminho. Mas aquele trabalhador consciente, ele quer ser registrado, ele quer ter um mínimo de garantia, né? Também penso que, como nos outros países, os vínculos estão sendo reconhecidos e a Uber não desapareceu de lá,
eu acredito que aqui ela encontraria também mecanismos de sobrevivência, porque esse até fico pensando na destinação, Bertê, desse 1 bilhão aí, que certamente não vai para o FAT, né? Certamente vai para aquela relação de beneficiários que o Ministério Público consegue sempre promover, e que é muito bom. Eu acho que essa indenização seria muito bem-vinda agora, porque nós temos muitas necessidades para serem satisfeitas, né? E a Uber, ela certamente vai continuar entre nós, vai modificar a maneira de se relacionar com os seus parceiros, que passarão a ser empregados, mas não acredito que ela continuará tendo um lucro, né? Não explorando como explora, não esse lucro exorbitante, né? À custa do suor e tal, do trabalhador, mas ela continuará, sim, rendendo e continuará por aqui. E vejo que é uma concorrência, atualmente, uma concorrência até desleal com os taxistas, né? E o ministro falou que nunca se reconheceu a relação, etc., porque havia boas cooperativas, não as fraude-cooperativas, não as cooperfraudes, mas, por exemplo, a cooperativa de taxistas sempre foi uma cooperativa honesta, né? Então, não havia necessidade desse reconhecimento do vínculo. Mas, no caso da Uber, eu entendo que eles continuariam aqui e seria muito salutar para os nossos trabalhadores terem esse vínculo reconhecido. Obrigado, esmagadora. Calcine, por favor. Fábio, eu sigo uma lógica que, inclusive, está na nossa legislação, de que nenhum interesse de nenhuma categoria, e por mais que nós tenhamos que salvaguardar e tutelar, por meio do Estado, essas relações, pode prevalecer em detrimento da coletividade. Por isso que eu acredito que talvez a melhor decisão não seja a judicial, e respeitando, claro, os entendimentos que sejam divergentes, mas uma decisão que parta do ponto de vista da legislatura, em que possa ser contribuído do ponto de vista de todos nós. A primeira coisa que nós aqui pensamos quando a gente fala de Uber, e muitos aqui provavelmente vão se socorrer, ao final do nosso bate-papo, doutor Fábio, muita gente vai pedir um aplicativo de entrega de uma refeição em nossa casa. E eu percebo que as pessoas, às vezes, não se recordam que atrás daquele trabalhador que está nos entregando, exatamente figura a mesma pessoa que seria aquele motorista que está hoje arregimentado nesse tipo de plataforma. Então, o que nós temos apenas é que criar essa crítica construtiva no sentido de que nós temos que salvaguardar o interesse dessa categoria, não há dúvida em relação a isso. Mas é claro que desde que a gente respeite a vontade da maioria, e se de repente a maioria entender que esse patamar mínimo civilizatório que vai ser salvaguardado pela legislação seja o suficiente, talvez a gente chegue aqui numa acomodação de interesse para os dois lados. Obrigado, Ricardo. Por favor, Bettier. Bom, primeira coisa, sim, como eu falei, tem pessoas que trabalham nisso e falam, não tem empregador, é como eu vivo, sou livre, né? Às vezes, Fábio, é bom deixar o tempo trabalhar, porque tomada de consciência não é uma coisa que vem tão rápido assim para uma categoria, né? Já fizeram algumas passeatas, algumas revoltas lá apareceram, isso para mim tende a aumentar, né? Quanto mais a exploração aumentar, mais uma hora a reação vem. Assim nasceu o direito do trabalho. Então, primeira coisa, eu acho que as pessoas estarem no momento aceitando não significa que aceitarão. A história mostra que a exploração que não para é vítima de reação. Merecida reação. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto ao Uber sair do país, né, eu acho que uma sociedade tem que enfrentar algumas coisas muito olho no olho. Por exemplo, Fábio, se uma fábrica de brinquedo de madeira estivesse fechando, eu, procurador, ia ficar preocupado. Porque seria uma cerimônia do adeus. Não está vendendo por aí tanto brinquedo de madeira. Mas o capitalismo nunca vai embora quando há demanda. Se a Uber sair, alguém assumirá, alguém melhor, talvez. Então, às vezes, quando você é o Estado, você tem que jogar fortemente perante o poder econômico para proteger o trabalhador. Duvidei, Odó, que no capitalismo
uma demanda não seja atendida por alguém que vai ganhar dinheiro com isso, ainda que menos dinheiro. O capitalismo não deixa demanda que vai dar lucro sem atendimento. É curioso, né? Quando a empresa americana fala que vai embora dos Estados Unidos, vai para o México, não vai para a Uganda, né? Porque ir para a Uganda é barra pesada, né? Não vai para a Malásia. Então, assim, esse jogo, você vai abrir mão de um BRIC como o Brasil, com 200 milhões de indivíduos aqui que querem ser transportados, comer pizza, né? Então, assim, esse argumento, vou embora, eu tenho minhas dúvidas se na hora H não vão acabar ficando. Porque é interesse deles ficar. O Brasil não é um país pequeno. Nosso produto interno bruto é grande. Então, assim, não imagino eles indo embora. Então sai daqui. Né? Se der para ganhar dinheiro, ainda que menos, ficam. Repito, o capitalismo não deixa uma demanda não atendida. Quando uma empresa vai lá à falência, numa área de mercado aquecida, venda de roupa, venda de carro, claro que é triste, mas eu sei que carros vão ser fabricados. Aviões decolarão. Porque se a demanda... Esse é o ponto bom do capitalismo. Ele atende demandas, se der dinheiro. Obrigado. Obrigado, Berthier. Então, encerramos aqui o nosso debate, né, do dia de hoje sobre uberização do trabalho. É um tema que não é novo, é um tema que já foi debatido antes e eu acredito que será debatido mais uma vez. Estamos apenas em mais um capítulo dessa discussão difícil, né, provoca muitos debates. E o nosso objetivo aqui, eu espero que tenhamos atendido a vocês. É importante dizer, hoje eu acho que foi um dos programas de maior audiência que nós tivemos aqui no debate da Escola Judicial. Né? Chegamos a quase 150 pessoas assistindo simultaneamente, né? E eu espero que nós tenhamos provocado em vocês as reflexões necessárias para que você consolide a sua opinião ou mude de opinião, né? Ou pesquise mais sobre o assunto, que as fagulhas, né? As provocações tenham gerado esse comichão pelo conhecimento ou por uma opinião um pouco mais consolidada em cima de um tema tão difícil que provoca tanta divergência nos nossos tribunais. Então, agradeço mais uma vez a participação, né, do ministro Breno, que infelizmente já teve que se retirar, da desembargadora Rosana Salim, do doutor meu amigo João Berthier, do doutor Ricardo Calcini. É um grande prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Certamente teremos mais oportunidades no futuro, Ricardo. E agradeço a todos vocês que ficaram até agora aqui nos assistindo. Sempre gosto de ressaltar que o nosso programa ele fica gravado, né, ele fica disponível para toda a sociedade no canal do YouTube da Escola Judicial, porque o nosso objetivo é justamente esse, né? Passar um pouco para todos, os advogados, estudantes, juízes, essas opiniões divergentes e propiciar com isso, né, uma maior e uma melhor prestação jurisdicional da Justiça do Trabalho. Então, boa noite a todos e até o nosso próximo Justa Questão. Transmissão